Glória a Deus. Vamos lá, acompanha comigo então a leitura do texto. Gênesis capítulo 41. Se você quiser ler na sua Bíblia para comparar, você fica à vontade, não tem problema. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Diga comigo, Faraó sonhou. O que Faraó teve? Um sonho. Muito bom, parabéns, é isso mesmo. Faraó então teve um sonho. Versículo de número 2, pastora. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e passavam no prado. Pronto, próximo. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Próximo. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, teve um segundo sonho. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Diga comigo, o seu espírito perturbou-se. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Diga comigo assim: importa ouvir a voz de Deus. De novo, importa ouvir a voz de Deus. Queridos, se você quer viver uma vida bem-aventurada, se você quer viver uma vida de sucesso, você precisa como prioridade na sua vida, eu já disse isso aqui antes, você precisa como prioridade o seu relacionamento com Deus, melhorar o seu relacionamento com Deus. Se você quer ter uma vida bem-sucedida nessa terra, e também a eternidade, você precisa trabalhar desde ontem o seu relacionamento com Deus. Quem entendeu, diga amém. Porque o teu relacionamento com Deus é que fará a diferença em todos os teus desígnios, em todos os planos e prioridades que você tiver, tá bom? Então, para ouvir a voz de Deus, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Isso fica bem entendido na sua mente? Para poder ouvir a voz de Deus, eu logo preciso ter um relacionamento com Deus. Por isso, priorizar o relacionamento com Deus. Se neste ano de 2022, você for traçar prioridades, priorize primeiro o seu relacionamento com Deus. Para quê, pastor? Um dos motivos é ouvir a voz de Deus. Porque se você relaciona com Deus, você ouve a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, você tem bons direcionamentos. Você sabe para onde ir. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é para frente, se é para trás. Quem entendeu, diga amém. Você pode fazer planos, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Por isso é importante eu ouvir a voz de Deus. E não tem como eu ser um bom ouvinte de Deus se eu não me relaciono com Ele. Compreendeu? Escuta só. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 41 que Faraó ele teve um sonho. E este sonho de Faraó foi um direcionamento de Deus para ele e para a humanidade naqueles dias. Você entendeu isso? Deus estava dando a Faraó um desígnio, um plano, um propósito, uma meta, uma direção, aquilo que ele deveria fazer. E é exatamente isso que Deus está fazendo hoje aqui. Está preparando você para que você possa traçar os próximos dias que virão. Amém?
seja lá por sonho ou por um outro método, Deus deseja falar com você. E neste caso você percebeu que Deus falou com Faraó, deu para ele uma direção. E o modo pela qual Deus falou com Faraó foi através de um sonho. Mas Deus pode falar comigo de diversas maneiras, não só por sonho. No caso de Faraó foi um sonho, mas Deus pode falar comigo através de uma impressão no coração. Deus pode falar comigo através da sua palavra. Deus pode falar comigo através de uma letra, de uma canção. Deus pode falar comigo através de uma visão. Deus pode falar comigo através de um irmão, de uma irmã, do meu discipulador. Deus pode falar comigo de diversas maneiras. Deu para entender isso? Sim ou não? No caso de Faraó, foi um sonho. E aqui eu venho traçar algo para a minha vida e para a tua vida. Eu venho dizer algo para nós aqui. Faraó era ímpio ou era um homem voltado para Deus? Ele era um ímpio, não era um homem voltado para Deus. Ele era Faraó, rei do Egito, que adorava a outros deuses. Inclusive ele se designava como um deus. Mas mesmo assim, por causa de Israel, por causa de José, por causa do povo, Deus falou com Faraó. Sabe qual é a minha indignação aqui? E eu quero que você crie também essa indignação no seu coração. Você também que está em casa, crie essa indignação no seu coração. Se Deus falou com um homem ímpio, se Deus falou com uma pessoa que não era temente a Ele, Deus também fala comigo que sou temente a Ele. Aleluia! Se Deus fala com o ímpio, por que Deus não vai falar comigo? Se o ímpio sonhou uma direção de Deus, por que eu também não posso ter ali também uma audição, uma direção de Deus para a minha vida? Você precisa criar no seu coração também essa indignação. Se Deus fala com o ímpio, por que Deus não vai falar comigo? Eu que sou filho, lavado no sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, por que não serei eu também aquele que vai ouvir a voz de Deus? Para este ano de 2022, tudo que você for fazer, aprenda a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Não tome decisões sem antes falar com Deus. Não tome decisões sem antes colocar Deus na frente, sem antes pedir um auxílio do Senhor. Você precisa orar, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter momentos a sós com Deus. Isso fará uma grande diferença na sua vida. Senão, você vai correr o risco de estar vivendo esta vida sem uma direção, vivendo à mercê de toda e qualquer tipo de circunstâncias. Deus pode mudar as coisas. Você pode sair daqui agora e Deus falar com você: não vá para a direita, porque se você for para a direita, você vai ser assaltado. Deus pode falar com você: não tome este negócio, porque este negócio não vai dar certo. Deus pode falar para você: não assuma esse relacionamento, não vai ser bênção para a tua vida. Assuma, vai ser bênção. Deus pode falar comigo e com você, e dar direções para a nossa vida, para que nós venhamos ali ser bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Para isso eu preciso priorizar então o meu relacionamento com Ele. Diga assim: se Deus falou com Faraó, a partir de hoje, eu não vou sossegar enquanto eu não ouvir a voz de Deus. Fique indignado, porque Deus vai falar com você. Vai o 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. De novo, leia o texto.
esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. José era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Faraó sonhou, ouviu a direção de Deus, porém não entendeu. Nenhum homem ali do Egito, a não ser José, teve a capacidade de interpretar aqueles sonhos e entender a direção de Deus. Porém, José pôde, porque era um homem que tinha vida com Deus, relacionamento com Deus. Percebeu aqui? Eu posso ouvir a voz de Deus, receber a direção de Deus, e posso também ali entender cada questão de Deus para a minha vida, porque eu sou filho de Deus. E olha como é interessante, Deus mostrou para o Egito o que iria acontecer naqueles próximos dias. Sabe o que isso me leva a perceber? Que Deus, Ele fala conosco, que Deus dará para a minha vida e para a tua vida direções para este ano. Sabe o que alegra meu coração? Que se Deus deu direções para Faraó e o povo do Egito e todo o planeta naqueles dias, Deus também dará para mim hoje nestes dias. Escuta isso bem, Deus dará direções para mim. Isto que é empolgante ser crente, é nisto que é empolgante nós vivemos uma vida de oração, é nisto que é importante, sabe, nós conhecermos a Deus, a sua palavra, é nisto que fica importante, sabe por quê? Nós nunca seremos ali abalados ou pegos de surpresa, porque Deus sempre estará no caminho, mostrando a direção, nos levando para o lugar certo, para o momento certo, para a hora certa. Deus fala conosco. E mesmo em tempestades nas nossas vidas, e mesmo em meio a situações difíceis, você não está só, você só precisa se alinhar, querido, você só precisa se alinhar, querida, abrir o teu coração para Deus, os teus ouvidos para Deus, como nós pregamos estes dias. Quebra um pouco as distrações na sua vida, pare um pouco de assistir televisão, vai ler livros, vai ler a Bíblia. Em vez de gastar hora na frente do celular, vendo Facebook, TikTok, Instagram, gaste um tempo lendo bons livros, a palavra de Deus. Gaste um bom tempo orando a Deus, conversando com pessoas que são de Deus. Isso vai ajudar você a conhecer a Deus e os desígnios dele para a sua vida. Este é o segredo. Se você perceber a vida de José, você vai ver que José era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus e que tinha um relacionamento com Deus. Por isso, em tudo que ele fez, ele foi bem sucedido, porque Deus estava sempre o guiando em tudo. Essa é a certeza da minha vida, que Deus está comigo e Ele me direciona para o caminho certo. Diga glória a Deus. Oh, aleluia! Shekalabash te cantarabaxe. Irabacantalabasuri me cantalamas. Ah, irmão, eu senti uma graça aqui agora. Eu senti uma graça aqui agora na minha vida. Algo que veio nesse momento aqui agora. E eu não sei se você que está me ouvindo, você pode compreender muito bem aquilo que Deus está transmitindo a você. Mas este ano, assim como os últimos anos que nós temos vivido, foram anos difíceis, e virão tempos também difíceis, mas tempos também de muito agir e mover de Deus. Dois rios estão caminhando. Nós precisamos, a partir de hoje, como cristãos, sermos cristãos de verdade. Nós precisamos, a partir de hoje, sermos cristãos de verdade. Não dá tempo para brincar, não dá tempo para levar as coisas de Deus mais ou menos, não dá tempo para levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Ou você é, ou você não é, ou você busca, ou você não busca. Não dá tempo, não dá tempo, é agora, e é isto que Deus está transmitindo ao seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, pastora. Coloca para nós isto hoje, aleluia. Ei, calabás, surimi canta labás, surianda labás.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Olha o versículo 10, tem mais. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, querido. Versículo 11, tem mais. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita, o meu homem interior? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que está em mim e em você também. Não, é esse aqui mesmo, desculpe. Olha ali, ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, aí sim, o que nós é dado gratuitamente por Deus. Vamos lá então. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, que está no mundo em que vivemos, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Quem é? O Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer, olha, conhecer, sabermos, porque ao homem isso não é possível, porque o homem não conhece se não for pelo Espírito Santo. Então o conhecer, o que nos é dado, o que? Gratuitamente em Deus. Aleluia. Agora vamos lá. Deixa eu explicar para você tudo isso. Oh glória. Deus está nos guiando neste ano. Deus está guiando as nossas vidas. E mais do que nunca, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sim ou não? Direção de Deus para a nossa vida. Porque se tem alguém que conhece sobre todas as coisas, é Deus. Mas ao homem é impossível conhecer a mente de Deus, as profundezas de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Mas nós temos o Espírito Santo que conhece a Deus, e Ele, o Espírito Santo, tem nos revelado estas coisas. Deu para entender? Aleluia. É por isso então que você precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, para você poder dar cada passo na sua vida, tomar cada decisão. E é tão interessante o texto que nós lemos aqui, principalmente esse versículo 12 também, que aqui a palavra de Deus nos ensina algo a respeito do ouvir a voz de Deus. Até para eu e você pedirmos algo a Deus e ao Pai, é preciso pedir ao Espírito Santo para nos dizer aquilo que nós devemos pedir. Deu para entender isso? Por isso que eu cheguei aqui, queria chegar nesse texto, ficou meio perdido, mas nós chegamos nele. Pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É importante ouvir a voz de Deus, porque às vezes nós pedimos, mas não recebemos. E por que nós não recebemos? Porque nós não sabemos pedir como convém, e nós não sabemos o tempo. Mas Deus conhece, e o Espírito Santo conhece. Se eu ouço a voz de Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus, que me proporciona a ouvir a sua voz, o que acontece? Até no meu pedir, eu recebo o direcionamento de Deus. Vamos explicar. Espírito Santo, fala-me o que eu devo pedir ao Pai. Espírito Santo, fala-me o que eu devo escrever no meu projeto de vida para este ano. Espírito Santo, me fala aquilo que eu devo pedir. Deu para entender? Até aqui, porque Ele conhece, pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente em Deus, é pelo Espírito Santo. Você entendeu? É pelo Espírito Santo, porque Deus sabe o que nós precisamos. Então, se nós conhecermos a Deus e ouvir a sua voz, até o que nós pedimos estará alinhado com a vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Oh, glória a Deus. É que nem aquele negócio. Eu tenho 2 filhos, certo? Lucas e o Noah.
Vamos dizer que no próximo aniversário do Noah, eu estou proposto a comprar uma bicicleta para o Noah. Sim ou não? Deu para entender? Aí o Lucas ouviu eu falar com a mãe dele: amor, esse ano, o que você acha de eu comprar uma bicicleta para o Lucas, para o Noah? Uma boa ideia. Aí o Lucas ouve, sabe o que o Lucas vai? Ele corre para o Noah. Noah, você não sabe o que eu ouvi. O pai e a mãe vai te dar uma bicicleta esse ano. Mas eles não sabem o que eu ouvi, tá? Daí o Noah, nada bobo, o que ele vai fazer? Mãe, pai, vocês sabem o que eu quero ganhar nesse ano? Uma bicicleta. Daí o que eles vão fazer? Olha, acertei no pedido, que maravilha. É isso que você vai ganhar, meu filho. Deu para entender? É mais ou menos por aí que funciona. Eu preciso ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, até quando eu vou pedir algo, porque Deus, Ele sabe tudo sobre nós, os momentos, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, Ele sabe de tudo. Até aqui nós precisamos. Senhor, me ensina, o que eu devo pedir? O que eu preciso mais? O que eu estou precisando agora? O que o Senhor quer me dar agora? Espírito Santo, me fala, o que eu devo pedir ao Pai? Aí o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Em que momentos? Nos momentos de oração, nos momentos de leitura da palavra, no momento talvez de uma pregação, Deus vai falar com você. Você entendeu, sim ou não? Olha como é interessante o relacionamento com Deus. Como é bom a gente ouvir a voz de Deus. E escute uma coisa: assim como as coisas espirituais, as coisas materiais, elas andam junto. Se eu for pedir algo a Deus, eu não preciso necessariamente pedir só aquilo que é espiritual. Eu posso também pedir aquilo que é material. E o Espírito Santo vai direcionar você como você vai pedir. Porém, eu preciso ter fé, que da mesma forma que eu vou receber as espirituais, eu também vou receber as materiais. Às vezes nós temos mais fé para as espirituais do que para as coisas materiais. E assim como Deus nos dá as espirituais, Ele também nos dá as materiais. Você entendeu isso, sim ou não? Você pode pedir, você pode clamar, e o Espírito Santo de Deus vai direcionar você nisso. Por isso, não perca tempo nestes dias do projeto de vida. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus, porque Deus vai mostrar para você, o Espírito Santo vai mostrar para você aquilo que você deve pedir. Aleluia. Agora nós vamos caminhar aqui para o final da minha mensagem hoje. E eu quero dizer uma das coisas que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu quero relatar alguns textos da qual o Espírito Santo tem falado à igreja, nestes últimos tempos em que nós vivemos. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, versículo 7 do capítulo 2, uma das primeiras coisas que a palavra de Deus nos diz ali, aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se tem uma das coisas que o Espírito diz às igrejas nestes últimos dias, depois você lê o capítulo 2 inteiro e 3 de Apocalipse para entender tudo isso melhor. Uma das coisas que ele tem dito é isso, que nós iremos nos alimentar da árvore da vida. O versículo 11 nos diz, o Espírito Santo de Deus, que nós não sofreremos a segunda morte, que é a morte eterna.
O versículo 17 do capítulo 2 de Apocalipse. Ali o Espírito diz o que a nós? Que o nosso nome estará... O que está escrito ali, pastor? Vamos ler lá que eu acho que é melhor. Versículo 17. Não foi? Versículo 17: nós comeremos do maná e o nosso nome estará escrito. Ele nos dará um novo nome, certo? Nós receberemos um novo nome. O que o Espírito diz às igrejas? Versículo 17: que nós receberemos um novo nome e nós iremos comer também do maná escondido. O versículo 26 diz que nós receberemos sobre nós, o Espírito Santo está dizendo isso às igrejas, que nós receberemos sobre nós autoridade sobre as nações. O capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4, o que o Espírito Santo nos diz? O que ele diz às igrejas? Que o nosso nome estará escrito no livro da vida. Apocalipse 3, versículo 12, o que o Espírito Santo nos diz? O que ele diz às igrejas? Que nós seremos coluna no santuário de Deus. Capítulo 3, versículo 21, para encerrar aqui, o que ele diz ali, o Espírito às igrejas, a mim e a você? Que eu e você assentaremos no trono com Ele. Olha lá e vê o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Resumindo, Apocalipse 22, versículo 20, pastora. Deu certo? Vinte e dois, 20. Vinte e dois, 20, pastora, isso. Aquele testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem Senhor Jesus. Quer dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querido, faça planos, planeje, trace prioridades na sua vida para este ano de 2022. Mas não se esqueça, os seus pés podem estar... Levanta aí do seu lugar, para você gravar no teu coração e não esquecer mais. Isso, alonga as colunas, vai lá, coloca as coisas no lugar, dá uma marchada aí onde você está. Diga assim: os meus pés estão no chão, mas meus olhos estão no céu. Diga: os meus pés estão no chão, mas os meus olhos estão no céu. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou fazer planos, vou traçar metas, eu vou ali priorizar coisas na minha vida, vou fazer tudo o que eu posso para me alcançar aqui vitórias nesta terra, mas os meus olhos estarão no céu, porque aquilo que Deus quer é o que eu quero, e eu sei que Jesus Cristo está voltando. Isto é para nós encerrarmos aqui hoje. Jesus Cristo está voltando. Ah, pastor, mas se Ele não vir? Ele pode vir para mim e para você em algum momento. E nós não podemos brincar com esta questão. Nós temos que viver com os pés no chão, mas com os olhos no céu. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Continue estudando, continue crescendo, continue aprendendo, melhore como pessoa,
como nós já ministramos aqui, mas não se esqueça de que você precisa se preparar para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele vem e Ele não demorará. Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai arrebatar a sua igreja, já está aí, vai acontecer, num piscar de olhos, a sua igreja será arrebatada, e nós seremos levados com Ele, aleluia. Vai acontecer, já está acontecendo sinais. Oh, glória a Deus. Para que Ele fale com você sobre aquilo que você deve pedir. Pode encerrar aí agora, pastora. Deus abençoe vocês que estavam me ouvindo até agora, em nome de Jesus. Está sendo gravado.